Olá, queridos alunos, tudo bom? A gente vai falar um pouco sobre as competências de um varejista, ok? Bom, primeiro, queria passar com vocês algumas seleções de vaga. Então, temos ali o consultor de vendas, tá? Cujos requisitos são experiência com vendas, CNHB, desejável experiência, em concessionária, né? E tem um perfil lá, boa fluência verbal, dinâmico, responsável. Tá? Operador de telemarketing, né, exige aí ensino superior, alguma experiência. Entregador técnico, CNHB, desejável experiência. Tá vendo? O que eu queria conversar com vocês é que quanto maior o nível, né? Então, por exemplo, qual a diferença de um operador de telemarketing para um consultor de vendas, né? Sendo que os dois vendem, tá certo? É a proximidade com o cliente, é o nível de conhecimento, tá? Então, todas essas questões, elas são direcionadas para uma matéria que chama competências, tá? Vamos também dar uma olhada aqui no operador de caixa, tá? Ensino médio completo, experiência na função, informática nível intermediário, tá? Vários níveis de conhecimento e experiência, tá? E aí tem mais algumas vagas aqui numa área de comercial, a pessoa precisa gostar de trabalhar, querer trabalhar. Temos aqui um repositor de mercadorias que pede atenção concentrada, proatividade, disponibilidade, pontualidade, organização. Então vejam, todas essas questões são competências, né? Mas o que é uma competência, pessoal? Quando a gente fala competência, né? Esse conceito ele fica um pouco vago, né? O que seria uma competência? Nós, na parte de recursos humanos, dizemos que uma competência é um chá, tá? Uma competência é um conhecimento, uma habilidade e uma atitude, tá legal? O que é um conhecimento? É você saber de algo, é você ter conhecimento de algo. Então, por exemplo, eu posso conhecer de programação, mas eu posso não ter habilidade para isso. Eu posso ser devagar, né? Na hora de programar eu cometo vários erros, né? Então, não necessariamente eu ter o conhecimento implica que eu tenha habilidade, tá? Eu posso dar uma aula de vendas aqui para vocês, vocês vão ter o conhecimento de fazer uma venda, certo? Mas será que vocês terão habilidade de vender? Hum, eis aí a questão. Então, o conhecimento nada mais é do que o conteúdo, né? Enquanto habilidade é conseguir executar esse conteúdo, tá? Um outro campo, ainda dentro de competências, a gente chama de atitude. O que que é uma atitude? Ela não depende de um conhecimento ou de uma habilidade, tá? Tem pessoas que têm aquela atitude, tem pessoas que não têm. Óbvio, uma atitude pode ser aprendida, efetivamente, mas a maior parte do tempo, é muito da criação da pessoa, é muito do lugar onde ela vive, né. É difícil você exigir, por exemplo, muitas vezes proatividade de uma pessoa que não foi, né, não tem uma família proativa, por exemplo, tá. Atitude, de maneira geral, são, né, ações, é uma predisposição para agir. Quais são alguns exemplos de atitude, tá? Temos proatividade, comunicação, né? Eu posso ser uma pessoa comunicativa ou não, tá? Uma outra atitude, eu posso ter o dom, né, de poder treinar outras pessoas, tá? Eu posso ter o dom da fala. Então, assim, percebam que a atitude ela é muito mais focado no modo de agir, né? É um perfil, tá? Logo, a gente fecha aí o chá: conhecimento, habilidade e atitude, tá bom? E quais são as principais competências de um varejista? A primeira delas, eu poderia dizer para vocês que é perceber a necessidade dos clientes, tá? É uma atitude, conseguir perceber as necessidades dos clientes. Como que eu percebo as necessidades dos clientes, pessoal? Eu coloquei aqui até a camisa do cara que posso ajudar, né? Você
muitas vezes, né, assim, a gente não tem uma máquina, né, galera, que consegue perceber as necessidades dos clientes. Ainda não se criou esse equipamento. Muito óbvio, né, tem os metadados, eu consigo capturar algumas compras, mas de maneira geral, eu eu consigo, né, programar um robô para entender a necessidade de um cliente, tá? Não, é muito difícil. Isso ainda está muito dentro do campo humano. E como que a gente consegue capturar as necessidades desses clientes? Perguntando, buscando, né? Posso ajudar? Posso ir? Tem algo que eu possa fazer por você? Começar a entender isso, tá? Quem consegue entender, quem tem essa percepção, tem o ouro na mão, né? É, consegue ganhar clientela independente de onde for, tá? É, eu vou dar o exemplo, né, de um operador de vendas, tá? Um operador de vendas que estava ali, né? Perdão, um operador de venda não, pessoa que repõe um estoque, né? Ela vai lá, pega do estoque e leva para a gôndola do mercado. Bacana. Grande questão aí, pessoal. Será que essa pessoa não está míope? Muitas vezes ela só vai, pega do estoque, coloca ali na gôndola e ignora totalmente as pessoas que estão ali, né? Até passa correndo, finge que não vê a pessoa, justamente para não ter que conversar com ela. Olha só, tá perdendo uma oportunidade de vender o negócio dela. Ela tá, né? Não, tô fazendo meu trabalho aqui. Tá? E um operador prestativo? Um operador prestativo, ele tá olhando pelas gôndolas, ele vê que o cliente está meio perdido, ele vai lá e pergunta, posso ajudar? Né? Ah, professor, mas né, às vezes a pessoa tem muita reposição para fazer. Legal, pessoal, nesse muita reposição para fazer, você deixa de prestar atenção num cliente, esse cliente não volta lá, porque os operadores não deram atenção para ele, porque eles estavam muito tarefados, tá? Olha o problema. Outra coisa também do posso ajudar, que é uma atitude independente do local, né? Eu tenho uma amiga que ela está se formando em psicologia e se formou, na verdade, e que ela era recepcionista, tá? Ela odiava o trabalho de recepcionista, né? Ah, esses clientes aqui, esse bando de ricaço passa, xinga, então ela odiava, né? Perdeu a oportunidade, né? Perdeu a oportunidade de criar uma base de clientes, porque muitas vezes o cliente chega ali, né, puto, querendo descontar numa coisa que, né, com a recepcionista, mas ele não tá bravo com a recepcionista. Às vezes ele nem tá bravo com a empresa, né? Agora, será que eu não conseguiria trazer essa pessoa para ser meu cliente, né? Então, assim, é muito importante tentar entender esse cliente, né? Ter essa percepção, olhar para esse cliente e falar o que que ele precisa, o que está acontecendo, o que ele está buscando, como eu posso ajudar, né? Isso é muito importante. Um outro exemplo aqui, Bar do Soares, não sei se vocês conhecem Campinas, lar da melhor croquete de Campinas. É um lugar muito bom, assim, tem carinha de boteco mesmo e prospera, né? É um bar muito conhecido ali. Aí você pergunta, mas por quê? Né? O que que acontece? O que que esse Bar do Soares tem de diferente dos outros bares que na época que não era pandemia, né? Tava sempre lotado. Aí você pergunta, qual que é o diferencial desse bar? O garçom que trabalha lá, por isso que o nome Soares, né? O garçom chama Soares. Ele trabalhava em outros bares da cidade e ele era muito prestativo, né? Ele era assim um garçom sensacional. Todo mundo ia, pedia, ele conversava, ia na mesa, vendia. Só que ele percebia que muitas vezes nem o negócio onde ele estava gostava disso. Falava, Soares, tem que fazer tal coisa, né? Não fica perdendo muito tempo com o cliente, não. Não fica perdendo muito tempo com o cliente, não. E ele começou a pensar assim, como assim não perder tempo com o cliente, né? Chegou um determinado momento que ele falou, não, eu quero perder tempo com o cliente, eu quero ouvir o cliente, eu quero entender como ele tá, eu quero ver o que ele quer comer, né? E ele decidiu abrir o próprio bar dele, né? E todos esses caras, olha só, pessoal, todos esses clientes que ele atendeu viraram clientes dele, desse bar, porque falava, putz, o Soares era um garçom tão bom, é óbvio que o bar dele vai ser bom, porque ele soube ouvir o cliente, soube perceber o cliente, tá? Sensacional, terminou a pandemia, vão lá comer o croquete. E olha só, percebam o nível, né?
Eu sei que não entra nessa aula de competências, mas eu sempre falo desse bar. Por que eu sempre falo desse bar? Porque eu fui muito bem atendido lá e porque a comida é deliciosa. Então, é, as pessoas, né, falam do bar. Então, olha só o poder de um cara que sabe ouvir o cliente, né? Olha até onde ele chega. E não tomem cerveja, porque vocês são muito bons. Outra competência muito importante de um varejista, tá? Saber fazer boas perguntas. Tá? Não adianta também ter só aquela percepção do cliente, precisa saber perguntar, precisa saber o que perguntar, né? Principalmente na área de vendas. Quanto às perguntas, eu dividi aqui, né, em 4 tipos, né? As perguntas fechadas, abertas, diretas e manipuladoras. Perguntas fechadas, tá? O que são as perguntas fechadas? As perguntas fechadas, elas não te ajudam muito, né? Geralmente é aquilo ali, você tá bem? Você já viu alguma pessoa perguntar, você tá bem? Se a pessoa está claramente péssima, aí você pergunta para ela, você tá bem? Ela vai falar sim ou não, né? Muitas vezes ela vai falar sim, porque a pergunta foi muito fechada. Agora, uma pergunta aberta, né? Ao invés de você perguntar para a pessoa, você tá bem? Você pode perguntar para ela, como você está se sentindo hoje? Vocês perceberam? Tipo, muda, né? Eu abro a pergunta para que a pessoa possa falar. Esse é uma das grandes sacadas, né, da psicologia, mas também é uma das grandes sacadas de um bom vendedor, né, de um bom varejista. Ele não fazer perguntas tão fechadinhas assim, e sim perguntas abertas, né? Como, por quê, quando. Então, são perguntas que obrigam a pessoa que está conversando com você a responder de uma maneira mais ampla, tá? É, né? Outro tipo de pergunta, que é a direta. Percebam que eu separei fechadas e diretas, tá? Pergunta fechada é aquela pergunta que não ajuda muito. Agora, a pergunta direta ela é importante. Pergunta direta é aquela pergunta matadora, assim, do tipo, e aí, vamos comprar ou não? É uma pergunta que você, na verdade, você está tentando fechar um negócio. Então, não é aquela pergunta fechada que mata uma conversa. É aquela pergunta focada, direta, para fechar uma venda, por exemplo, né? O vamos levar, né? É aquele, é aquele gatilho para você, né? Até porque senão fica muito rodeando, né? Ou seja, eu gosto de falar muito isso, né? Aquela coisa do namoro, né? Se você ficar enrolando, 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 mas você não faz a pergunta direta ali, não fecha, né? Então, assim, temos que fazer perguntas diretas também. Mas percebam, perguntas fechadas matam a conversa. Perguntas diretas são perguntas que são utilizadas, né, em um momento da negociação. E tem aí um outro tipo de pergunta, que são as perguntas manipuladoras. As perguntas manipuladoras, elas vão levar o cliente a uma venda, né? É do tipo, então, acho que você não achou que essa roupa ficou boa em você? Você não achou que esse item ficou bom em você? Né? Então, olha só, eu levo o cliente, né? É uma manipulação, não é uma manipulação negativa, né? Mas é uma manipulação para venda mesmo, né? Manipular não é algo ruim, na verdade você está incitando a pessoa a uma compra, né? E óbvio, né? Você não acha que essa roupa ficou boa em você? Vocês não vão falar isso, né? Se a roupa tá péssima na pessoa, né? Só para empurrar ela, né? Ah, mas professor, no meu negócio, não, assim, eu acho que é muito importante tentar entender o cliente, né? Eu vou falar sempre do ponto de vista do cliente, né? Então, assim, essa roupa ficou linda em você e tá horrível, né? Ficou tudo as banhas para fora, não é isso. Assim, essa roupa ficou boa em você, não ficou? Ou seja, e ficou boa, você achou que ficou boa, né? Esse sapato ficou bem em você. Mas percebam que o toque dessa pergunta, ela é uma manipulaçãozinha o cara, né, começar a gostar daquele item ou começar a gostar daquilo, né, que você está oferecendo para ele, tá bom? E por último, não poderia faltar, né, dentro das competências do varejista, a comunicação, tá?
A comunicação, ela é o pilar fundamental, né? O saber conversar, o saber se expressar, tomar cuidado com as gírias, tá? Então, assim, até é difícil, né? A gente vive numa sociedade de memes com muitas gírias, então, assim, como que você consegue ter uma conversa civilizada? E às vezes você tem até que pensar no que você vai falar, o pensamento antes da fala. Então é bem complexo mesmo, ok? Eu tenho muita figura de linguagem também, tenho que estar sempre maneirando, principalmente nas aulas e eu acredito que vocês também, quando vocês forem entrar em contato com esse cliente, também não é fácil, né? Então vocês também precisam maneirar um pouco na maneira de falar, tá? É... Então assim, e aí, parça, né? Não rola. Precisa ter, né, uma boa comunicação com as pessoas, tá? Então é difícil, tá bom? Ainda mais para vocês que são jovens, mas precisamos, tá? Conversar de uma maneira civilizada, porque senão você acaba perdendo, né, o cliente. Mas de novo, né? Vale para o cliente. Se você, por exemplo, trabalha com uma loja que é super da moda e com acessórios teenagers, você vai ter que falar uma linguagem mais jovial. Aí tudo bem, né? Agora na grande maioria dos negócios, você tem que ter uma linguagem formal, né? Então, assim, tem que pensar no interlocutor, com quem que eu estou falando? É uma senhora, né? Preciso moldar minha fala para que uma senhora entenda, né? Não precisa falar por obséquio, mas precisa moldar a sua fala de uma maneira que essa senhora entenda, tá? Então, assim, treine em comunicação, isso é muito importante, e a gente só treina a comunicação falando, tá bom? Então, assim, teremos várias oportunidades no curso para vocês se expressarem, para vocês falarem, e é muito importante que vocês, né, se comuniquem, tá bom? Bom, isso que eu tinha para falar. Agradeço e espero vocês na próxima aula, turma. Um grande abraço.